Olá, começa agora o Legião Estrangeira, o programa da TV Cultura que reúne correspondentes internacionais para falar dos acontecimentos do mundo e da nova posição do Brasil no cenário internacional. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Andrew Downey, escocês, que trabalha no Brasil para a revista Time. Verônica Goizueta, peruana, que trabalha no Brasil para o jornal ABC, espanhol. China Roster, canadense, correspondente no Brasil da Rádio Monaco, da Inglaterra. E Thierry Ogier, francês, que trabalha no Brasil para o jornal Les Echos. Boa noite, obrigada por terem vindo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês hoje é a seguinte: a greve dos funcionários públicos federais de diversas categorias foi assunto no noticiário internacional? Alguém escreveu, algum de vocês escreveu sobre isso? Sim, escrevi. Já faz algum tempo que esse assunto está pipocando e ganhando força. E, algum tempo atrás, a gente podia se perguntar se realmente esse movimento ia ganhar corpo, estava ameaçando formação espetacular em agosto. E realmente, essa semana fez essa demonstração de força, que também mostrou um pouco a dificuldade da presidente Dilma com os sindicatos e com a CUT principalmente. Então, isso é um assunto que a gente vai acompanhar por causa da questão política envolvida? Por causa da consequência da questão política e da consequência na economia também. Sim, do efeito, né? Porque está prejudicando aeroportos, emissão de passaportes, cargas, importações no Porto de Santos. Então, a coisa começa a ficar bem mais complicada para o país, né? Agora, o prazo limite disso é 31 de agosto, né? Porque, aparentemente, a pressão é para que o orçamento que vai no dia 31 de agosto para o Congresso, para o ano que vem, contenha os aumentos. É por isso que as categorias estão pressionando agora. Né? Mas ele não está pressionando agora. Eles estão... Os docentes, meses, por exemplo, já estão em greve 3 meses. O governo demorou muito para dar uma resposta, achando que ia resolver ou talvez os docentes iam se render, mas não. Então, isso foi a estratégia do governo. Acho que era demorar muito para negociar e colocar desgastar a greve, né? Desgastar o movimento grevista. E eles, o governo está falando que a augmentação que eles querem é muito mais dinheiro, é 36%, né? O problema também é que tem muitas categorias. A gente não está falando só dos auditores, está falando dos professores. Claro, são 36 categorias em greve, né? E o caso dos professores, acho que os salários são baixos, os salários dos professores das universidades federais. Isso é uma questão universal, eu acho. Em quase todos os países, o salário dos professores sempre é muito baixo, né? Mas você perguntou como é dentro de nossos países. No Canadá, a verdade, não é uma meta de ser um funcionário público. As pessoas não querem ser. Não querem, porque é mais capitalista, né? Então, mas aqui é uma carreira boa. Na França é bastante atrativo pela certeza de ter um emprego. Exato. Mas os salários são inferiores ao setor privado. Agora, tem um atrativo de ter a segurança de emprego. Se é ou não superior ao setor privado, bom, esse é o argumento do governo, quer dizer, talvez não seja na totalidade, talvez seja uma categoria ou outra categoria. Tem um argumento macroeconômico aí também, porque o governo tem falado também na questão da inflação, né? Então, que isso poderia puxar a inflação, e nesse momento, o Brasil está num momento super delicado, porque o crescimento está abaixo do que se espera, né? Já tem gente falando em um crescimento de 1,75%. Do PIB, e a gente falava antes de 4,50. Né? Exatamente. Então, eles não podem falar que durante o presidente do Lula, que eles ganharam muito mais. Claro, porque agora o Brasil chega a outro momento. Exato. Isso também é o governo está dizendo. E o governo está também dizendo que a arrecadação deve diminuir e que, portanto, os funcionários públicos têm também que apertar os cintos. Qualquer um que mora no Brasil sabe que os preços de tudo é muito, muito caro. Isso. Então, todo mundo está sofrendo, porque tem que pagar essas... a inflação pode ser 5%, mas o aluguel aumentaram 20%, por exemplo, no último ano. Você só ia para o supermercado, você sabe quanto incrementou os preços nos últimos anos. Então, todo mundo tem um problema para pagar. Aqui no Brasil, um dos problemas que se diz que tem na carreira universitária é que muito cedo o professor universitário fica estável.
Em outros países, o começo da carreira demora um tempo até o professor universitário ficar estável. Você sabe como é isso no Canadá? Eu sei um pouco, mas não muito. Na verdade, agora está diminuindo muito. Tem estabilidade no Canadá, mas não muito agora. Ah, tá bom. Nos Estados Unidos, desde a crise, também está tendo problema com essa tal estabilidade, né? Os professores passaram a ganhar menos. Mas outro assunto que teve na semana e que é correlato a isso que a gente está fazendo é a aprovação da lei de cotas que está para ser sancionada ou não pela presidente Dilma. O que vocês pensaram? Foi notícia para vocês? Foi notícia para mim. Eu trabalho com um jornal que escreve sobre educação superior, já escrevi sobre cotas e ação afirmativa e foi notícia. Eu, pessoalmente, eu sou a favor de um tipo de ação afirmativa e cotas. O problema com cotas de 50% nos federais, para mim, mais uma vez, não está atacando o raiz do problema. E porque aqui no Brasil tem um sistema que é cabeça para baixo. De cabeça para baixo, né? Cabeça para baixo, onde tem ensino fundamental e ensino médio, que é ruim. Então, as pessoas mais pobres têm uma educação ruim, então eles não têm a educação para entrar no Enem, vestibular, para entrar nas universidades grátis. Então, os ricos pagam para uma escola boa e têm condições para entrar nas melhores universidades onde eles não têm que pagar. Então, o problema o governo tem que enfrentar esse problema fundamental e melhorar as condições do ensino fundamental e ensino médio. E não está fazendo. E ninguém fala disso. Nenhum debate. Estou concordo com o Andrew que isso está rompendo um esquema muito grande aqui no Brasil. Mas o que eles têm que fazer e o governo federal tem que dar mais dinheiro para os governos estaduais e municipais que dão investimento para as escolas primárias e secundárias públicas. Então, na verdade, o governo federal nada tem a ver com isso, né? Porque as escolas, as escolas primária e secundária, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio são encargos dos estados. Exatamente, mas de qualquer forma eles têm que dar mais dinheiro para investir mais, como ele falou, que eles não vão ter educação para entrar nas faculdades. Sim, concordo inteiramente. Parece que essa lei das cotas tem uma lógica que é muito boa, que é positiva, mas talvez um primeiro passo seria mostrar um pouco de serviço no campo da melhoria da educação. Porque se a gente tem cotas e que esse pessoal chega com um nível de educação ruim, o país não vai ganhar com pobres e negros na universidade se eles não têm uma formação anterior boa. Então, acho um pouco de voluntarismo nessa lei, que pode ser boa, mas eu estou um pouco com dúvidas sobre as prioridades. Eu acho que é importante. O problema, acho que um dos problemas daqui foi que teve que se implementar tudo meio que ao mesmo tempo. Quando eu digo ao mesmo tempo, num prazo de 10, 15 anos, que é um prazo curto, né? Então, há muito pouco tempo que os brasileiros começaram a ir para a escola, até para a alfabetização. Então, esse é um processo do governo Fernando Henrique Cardoso, que incluiu as pessoas na escola, que depois veio com a complementação da universidade. Mas a qualidade das escolas ainda não é boa. Então, você tem que fazer tudo meio que ao mesmo tempo, na universidade. Eu acho que talvez está faltando essa parte no ensino médio mesmo. O que vocês acham que vai acontecer com as boas universidades quando elas tiverem uma quantidade de alunos no primeiro ano que não é capaz academicamente de seguir os cursos? O que as universidades públicas têm que fazer eles têm que acompanhar e ajudar esses estudantes, como faz no Unicamp. Tem alguns programas exemplares, onde eles trazem os melhores estudantes das escolas públicas. Eles dão 2 anos de classes, de aulas, para garantir essas pessoas que entram direto na universidade. Então acompanha e ajuda e fala para eles que apesar de não ter a melhor educação, eles podem
Isso. Com atuação extra e ajuda, tudo mas isso a lei não pode prevê entrar. nada disso. A lei apenas prevê não. 50% das vagas para alunos da escola pública e entre esses 50, uma quantidade de negros, índios, pardos, etc. Se fica assim, não vai dar certo. E ponto. Tem uma coisa interessante, que, por exemplo, nesse tempo também, o número de universidades particulares aumentou enormemente. E a gente sabe que essas universidades, em geral, são de muito baixa qualidade. Então, com alunos mais pobres, na verdade. Que tem acesso por bolsas. Isso é interessante, porque uma associação de escolas, de faculdades privadas, estava nos jornais de sexta-feira, protestando contra a lei, porque eu suponho que eles sentem exatamente. É o negócio deles, eles querem ganhar dinheiro. Mas eles recebem também, porque né? Eles têm uma subvenção. Eles recebem dinheiro com o ProUni, na verdade, claro, porque seguia mais ou menos a mesma clientela. Né? Não, mas é outra coisa. Quem recebe dinheiro do ProUni é as universidades privadas, não são as escolas de ensino médio, que eu entendi que são as escolas de ensino médio que estão protestando contra isso. Não, as universidades privadas, eu entendi isso. Tá. Pode ser que esse é um assunto, então, que vai ficar, como nós estamos em dúvida, a gente promete que no domingo que vem eu entendo que é a gente pelas resolve. universidades, mas uma das coisas que você vai ver é que você vai ter gente indo a universidades muito ruins, mas que também está indo para a universidade, né? Porque você tem gerações de gente que não foi na universidade. Isso, exato. Então, vão em universidades fracas, mas estão indo. Estão se formando. Mas eu tenho a impressão, tem um problema no Brasil que é o gargalo do ensino médio, né? Porque entram 3 milhões de alunos no ensino médio e só se formam 1,5 milhão. Então, também não tem tanto estudante que termina o ensino médio e é capaz de entrar na universidade, porque o mínimo é ter o diploma do ensino médio, né? Só 34% das pessoas que saem do ensino médio são plenamente alfabetizadas. Pois é. E só 62% que saem das universidades são plenamente alfabetizados. Para você ver, então o que eu observo assim, ao longo dos anos? Que, por exemplo, essas universidades vão fazer o papel do ensino médio, porque os alunos não sabem as coisas que eles deveriam saber do ensino médio. Assim como os alunos não sabem as coisas que estão no ensino médio, eles não sabem as coisas do ensino fundamental. E aí a gente vai pondo cada vez mais para frente o problema. E isso que o programa faz, acho que Profis no Unicamp que faz, que ajuda essas pessoas que saem das melhores escolas públicas, dá esse reforço para que eles podem entrar na universidade. É isso que o governo tem que fazer com essas cotas e ajudar essas pessoas a dar esse alavancagem. Né? Legião Estrangeira volta já. Ladies and gentlemen, this is Ladies and gentlemen, this is De volta ao Legião Estrangeira. Bom, agora o assunto é Olimpíadas. Senhores, como os países foram aqui, os países aqui da mesa hoje, como é que eles foram na Olimpíada? Eu vou falar no final. Por quê? O que aconteceu com o Peru? Não aconteceu nada. O Peru não ganhou nenhuma medalha? Não, tem 16 pessoas que foram e na história inteira ganhou 4 medalhas. 3 em tiro e 1 em vôlei. E o que você acha que falta para o Peru para ganhar alguma medalha? Falta investimento, eu acho que basicamente, porque tem entre as pessoas que foram atletas, quer dizer, gente que vai por sua conta. Como acontece aqui também no atletismo, acho que o apoio também não é muito forte. Se investe um pouco mais em esporte de equipes, né? E lá em nenhum. A França começou bem na primeira semana, mas depois foi muito chateada porque foi ultrapassada pela Grã-Bretanha. E isso agora é uma coisa... Então, isso foi uma humilhação terrível. E agora pela Alemanha também, até sexta-feira, pelo menos. Escuta, qual é... Você falou que ficou chateado por causa da Grã-Bretanha. Qual é, afinal, a rivalidade entre a Grã-Bretanha e a França? Primeiro tem que ter... Isso é alguma coisa importante falar, que Grã-Bretanha é formado por vários países. E tem muita rivalidade entre Inglaterra e França, porque eles lutaram muitas guerras. Mas Escócia e França, muitas vezes, eles eram aliados contra a Inglaterra. Tem uma coisa chamada Aliança Velho, né, entre Escócia e França. Então, muito bem. Então, mas você tem um túnel, né? Escocês é legal.
Escócia foi bem nas Olimpíadas, Mas e quais são as coisas que os franceses dizem dos ingleses? Vai, Thierry, uma coisa assim não é para falar em público. Não? Tá bom. E a Escócia concorreu com dentro da Grã-Bretanha. E aí? Mas a Escócia foi bem. O Chris Hoy, que ganhou mais 2 medalhas de ouro no ciclismo e virou o esportista maior de todos os tempos de Grã-Bretanha. Já tem 6 medalhas de ouro. Ah, tá bom. E Grã-Bretanha foi bem. E é escocês. É escocês. Andy Murray ganhou o ouro de tênis. E Grã-Bretanha vai bem, é melhor desde 1908. Porque está hospedando a Copa. Faz tudo a diferença. Dizem que isso faz um grande efeito, não é, China? Tem. E o Canadá ainda não ganhou muito nas Olimpíadas, mas o futebol das mulheres, o Canadá ganhou o bronze. Uma medalha importante. Exato. Nova, primeira vez. A verdade, nos Jogos Pan-Americanos, isso é uma ponte, um momento delicado para os brasileiros, mas ganhou contra o Brasil. Pois é, foi uma coisa... Porque eu tenho aqui na mão, que eu estou olhando, um relatório da Goldman Sachs que fala sobre economia e... São dados sobre economia e Olimpíada. Uma das coisas que eles descobriram é que, de fato, o fato do país hospedar a Olimpíada dá uma vantagem de medalha para esse país que eles calculam em 54%. Então, vamos dizer, dá 50% a mais, metade a mais de medalhas do que a média. Porém, espera só um pouquinho, Andrew, porém, para todos os países isso é verdade, menos para o Canadá. Que vergonha. E acho que o Brasil é grande candidato a repetir isso. Você acha? Você está provocando. É muito engraçado porque talvez durante as Olimpíadas em Montreal em 1976, talvez os atletas ficaram bem nervosos, talvez. Por quê? Não sei, porque todo mundo está olhando para eles. Exatamente. Então, talvez isso aconteceu por isso, mas... O Andrew não ficou muito convencido disso. Não, as pessoas estão olhando para atletas em cada Olimpíada. Cada não foi diferente do outro. Então, não sei mais para falar, para defender. Talvez foi... Não, eu não sei. Eu estou pensando em voz alta, mas Canadá, se eu estou certo, Canadá só acabou de pagar, terminou de pagar as Olimpíadas de 76, 2, 3, 4 anos atrás, né? Então, se gastou tanto dinheiro em infraestrutura, talvez não gastou na formação de atletas. Então, e isso que é a diferença. Quando você está falando de países ganhando 50% mais, quando é sede... É 54% na conta a diferença eles ganham mais não só porque é o sede. Também o apoio do público ajuda e tudo isso, a empolgação. Mas é que eles investem muito dinheiro para poder ganhar medalhas na frente do seu público. 4 anos isso que o Brasil está fazendo. O Brasil vai gastar maior. 4 vezes mais nesse ciclo olímpico do que gastou nos 4 anos até agora. Tá bom. Então, a gente deve ver mais medalhas do Brasil em 2016. Espera-se. Outra conclusão aqui desse relatório é que sediar a Olimpíada é mau negócio. Nas Olimpíadas mais recentes, digamos, nas últimas 10 ou 20, só 2 cidades se beneficiaram de verdade. 3 cidades. 3 cidades. Barcelona, Pequim... Barcelona, Atlanta e Los Angeles. Tá bom. Sim. No longo prazo. E também, são 2 coisas diferentes, né? Uma coisa é no longo prazo quem é que se beneficiou, não. Outra coisa é a conta. A conta não fecha. Quer dizer, a Olimpíada de Atenas, por exemplo, custou 11 bilhões em 2000. Né? 2000 ou 2008, 2004? 2004. 2004. Então, a Grécia está pagando e uma parte dessa... está vendo como está pagando. Não é isso? A União Europeia está pagando. A Alemanha não está pagando. Mas está sofrendo. Está sofrendo, pois é. Então, será que... Tem outro fator, que você está falando de termos econômicos. Isso. Mas para o Brasil, você tem esse fator de que poucas pessoas conhecem o Brasil, mais pessoas vão vir para o Brasil. O Brasil está se afirmando como um poder mundial
e sediar as Olimpíadas e Copa do Mundo é parte disso, aquele chamado soft power. Então, isso é fundamental para o Brasil atrair os olhares do mundo e mostrar, espero, que é capaz de organizar um evento tão grande, tão importante como esse. Você duvida? Claro que duvido, todo mundo duvida. Que não duvida não é... É um desafio muito grande, mas também uma oportunidade. Tem uma matéria recente do Financial Times que falou do fator felicidade nessa conta. Não é só a economia ou dinheiro. Claro que isso é importante, ter uma Olimpíada sem sobrecustos, sem corrupção, sem déficit, mas tem um lado da felicidade humana que é muito importante, o espírito olímpico que é muito importante. Agora, no Brasil, também, se se falar de economia e de alocação de dinheiro, de recursos, tem que pensar nas prioridades também. Quando você pensa nos estados dos hospitais, no Nordeste, da educação pública, como a gente falou antes, a gente tem que fazer um balanço das coisas. Claro que a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas vai ser um debate, certamente, nos anos que vem. Eu acho que o Brasil teve muito tempo para fazer investimentos, para planejar as coisas, e o que parece que a gente vai ver no final é que vai dar para fazer, vai ficar bonito, provavelmente, mas vai ser só estádio e algumas coisas de infraestrutura, como aeroportos e talvez alguma coisa de transporte, mas não tudo o que se esperava. Mas o problema é que o Brasil tem, agora ainda não tem orçamento para as Olimpíadas. Isso eu ia perguntar. Não temos orçamento ainda? Não tem. Então, e já tem problemas. Então, como você pode planejar sem saber o orçamento? Isso é uma questão muito grande, né? Então, nós estamos há 4 anos. É muito tempo, mas é pouco ao mesmo tempo, porque vai chegar rápido. muito rápido, né? Vocês estavam citando Barcelona e o caso da Espanha foi incrível o que se fez em Barcelona como investimento para a cidade, né? Isso. E a Espanha toda na Copa do Mundo que teve na Espanha. Beneficiou a Espanha inteira. Mas todo mundo cita Barcelona porque é o único claro exemplo disso acontecer. Sim, bem tinha evidente. Para cada Você Barcelona lá, tem um Montreal e eu tenho Atenas. Se eu e outro que foi mais ou menos bem sucedido, mas se tem um monte de outros que não deram tão certo. Sabe uma outra coisa que me chamou a atenção? Além de um luxo cada vez maior na apresentação da Vila Olímpica, que cada vez é mais cara, etc., que deve ter a ver com esses custos. 8,5 bilhões de pounds. Então, 16, mais ou menos. Mais ou menos 16. Então, em relação a 11 na Grécia, né? Não, errei. Não. Errou? Deve Não é ter exatamente 12 por aí. 12, tá bom. Então, 12 bilhões de dólares contra 11 bilhões na Grécia. Bom, o que é que vem de volta de fato, né? Uma parte é o que fica construído. Mas e ali o assunto do turismo, por exemplo? Como é que... Será que foi bom para Londres? Porque a gente leu Em termos de turismo, não foi bom para Londres, porque... Pois é um mês forte, não é? Não foi bom. Não foi bom. Mas Londres não precisava disso. Londres é a cidade mais visitada do mundo, talvez. Então, Londres... Londres, Paris e Edimburgo, as cidades mais maravilhosas do mundo. Londres, Paris e Edimburgo. Tá bom. Mas tem essas cidades onde sempre vai ter turismo. Isso não é o caso no Brasil. Mais uma vez, Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do mundo, talvez a segunda cidade mais linda do mundo, depois de Edimburgo. Mas as pessoas vão vir aqui... Edimburgo é uma maior cidade da Escócia, Capital não é? da Escócia. Capital da Escócia. Mas então, conta eu sei que eu vi aí nas suas anotações que você sabe quantos turistas vão para o Rio. Eles falam que em 2010, 1,4 milhões de turistas visitaram o Rio e isso foi um crescimento de 8% do ano anterior. Exatamente. E eles querem crescer até 30% até 2016. Então... Tem uma grande esperança de que aumente. Exatamente, mas a verdade, o que eu li, eles falaram que durante o segundo semestre em Inglaterra, o PIB
vai crescer só 0,3% por causa das Olimpíadas. Exatamente. Então, é pouco, muito pouco, né? é muito pouco. É pouco. Eu tenho mais os dados de turismo, que a expectativa é que nesse ano das Olimpíadas chegue a 10 milhões, dobre o que se tem hoje, que 5 milhões e 4, que é muito pouco. A Argentina tem mais turistas que o Brasil. Peru tem a metade dos turistas do Brasil, então é muito baixo. O Brasil precisa investir mesmo em turismo. Ó, nós estamos no finalzinho do programa e eu queria só falar uma coisa. Então, você quer falar, Thierry, se for rápido, não tem problema. Não, só uma coisa positiva sobre a imagem da Inglaterra depois desses Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura, com a participação da rainha, com James Bond, alguma coisa espetacular e que vai deixar uma marca sobre o espírito britânico, esse senso de humor. Acho que isso vai deixar uma imagem muito positiva. Tá bom. Agora, aqui no nosso cenário, quem está assistindo está vendo que tem aqui a comemoração dos californianos que colocaram em Marte a sonda Curiosity. Você falou que a felicidade envolvida na Olimpíada é muito grande e que isso não tem preço. A comemoração lá na Califórnia, por que você se interessou tanto por Marte, para começar? Desculpe. Não, porque eu acho que mais para frente, porque vai demorar muitos anos, mas eu acho que o Marte vai ter muitos recursos. Vai nos ajudar, né? Exatamente. Quando a gente precisar. Exatamente. Então, mas a sonda está lá e botar a sonda lá custou 2 bilhões e meio de dólares. Bastante menos do que a Olimpíada. O Thierry acha que... você disse antes que talvez descobrir não cause tanta alegria quanto ganhar na Olimpíada, é isso? É verdade, é verdade. Mas acho que a felicidade olímpica não tem preço também. Então tá bom. O Legião Estrangeira fica por aqui, até domingo que vem.